Naquela altura, na altura do incêndio, que ligação é que o professor tinha à faculdade? A ligação era de quem aqui apareceu em 1952 como aluno. Entrei aqui em 1952 como aluno, fiz o meu curso, mas um curso alargado, porque houve interrupção da tropa, acabei só em 58. Depois fiz o doutoramento só em 69, tinha imensos alunos, imensas dificuldades, e era normal os doutoramentos entre mim e o doutoramento anterior tinham passado 20 anos, na altura não se faziam muitos doutoramentos. Depois disso, eu venho 25 de Abril, damos um salto muito grande no tempo, e no 25 de Abril eu fui escolhido como presidente da direção da escola. A escola passou a ser governada por um grupo de professores. Eu era era um professor extraordinário. Tinha feito uma espécie de agregação, mas era um concurso mesmo para extraordinário. E havia mais outros professores e havia alunos. O professor Pedro Miranda, por exemplo, era um dos alunos e que era membro muito ativo dessa comissão. Havia empregados. Meio que nós governámos a casa e tal, com as dificuldades todas com a 25 de Abril. Por essas alturas, a faculdade estava a sofrer, muito antes, digamos, do 25 de Abril, houve um afluxo enorme, nos anos 60, de pessoas da província que se deslocavam para cá, trabalhadores cujos filhos, entretanto, entravam na faculdade. E é muito engraçado que o número de alunos vai crescendo e a gente não tinha lugar para meter tanta gente. Eu não via salas e era, de facto, um caos. Os dinheiros não eram muitos, a rotina, uma escola destas que tinha tido uma importância muito grande desde a Faculdade de Ciências, porque primeiro ao Colégio dos Novos, mas depois da grande modernização que foi a Faculdade de Ciências. E a Faculdade de Ciências durou imenso e foi muito importante, porque tinha a obrigação de dar os cursos de Química, Física e Natural para pessoas de liceu, que era a grande saída que havia. Mas os médicos todos tinham aqui o FQN, Física, Química e Naturais, os geógrafos, os farmacêuticos, e não sei mais. E a escola do Exército, faziam todos aqui os preparatórios. Mas é que não havia lugares, e houve uma explosão, então, muito grande nos anos 60, e nós começámos a escola, muito antes de mim, eu não tinha nada com isso, começou a arranjar condições que deram origem, de facto, ao incêndio, que foi neste espaço importante que está aqui ao lado, que é a Jardineta. Aquilo foi ocupado por uma série de barracões pré-fabricados com os ferrovídeos, as coisas mais explosivas que havia e tal, que era para arranjar aulas, que estava sempre a funcionar. Com a Revolução aquilo passou a ser mais, digamos, a associação. Funcionava praticamente ali, porque estavam lá de noite e de dia. Como agora lá em cima, no Campo Grande, havia uma coisa que funcionava de noite e dia. E é numa dessas noites, no fim de semana, que saem daqui não sei a que horas e o incêndio começa logo a 1 e tal, e coisa assim. Como é que o professor soube do incêndio? Olha, é engraçado que quando me perguntaram isso, eu pensei, mas não me lembro que é que telefonou, eu estava a dormir ainda e com o telefone venho cá abaixo. E acho que foi o Santóbino, que era meu colega, e que estava na direção. Mas eu tenho dúvidas, e isto é um bocado ridículo nesta altura, estar aqui, não tive tempo físico de ter a certeza se ainda estava na direção ou não. Mas se não estava, tinha sido há muito pouco tempo. E venho para aqui, meti-me no carro, e venho para Lisboa, devo ter chegado aqui entre as 5h30 e as 6. Estava a fazer-se dia, e eu, quando vinha na autoestrada, pensei, vou pelo Cais de Sodré, porque no Rato deve ser uma confusão terrível. Vou pelo Rato, perdão, não vou pelo Rato, e vou pelo Cais de Sodré, subo o Alecrim até onde puder, porque deve ser uma confusão terrível e tal. E foi assim, subi, parqueei alguns ali assim no Príncipe Real, numa rua lateral do Príncipe Real, e comecei a andar. Quando cheguei, portanto, mesmo ao canto noroeste do Príncipe Real, lembro-me, e eu acho que não estou enganado, que ainda se viam chamas e muito fumo, chamas e bombeiros e água a correr,
com gente pendurada mesmo no canto, neste canto da faculdade. Depois era uma confusão, ainda havia elétricos que passavam e tal, mas as pessoas passavam e tal para toda a gente. E havia sempre mais pessoas que iam chegando, porque era manhã, e fez-se de manhã muito rapidamente. Uma das pessoas que eu encontrei, claro que não falei com ele, não tinha nada a falar, mas encontrei, porque tive mesmo gostado dele, era o Presidente da República, assim como o Marcelo agora vai a todo lado. O nosso Presidente da República, o Ramalhantes, que estava no seu segundo ano, estava, de facto, em épocas ainda difíceis, mas a Revolução já tinha, digamos, perdido toda aquela força e as coisas estavam a entrar numa certa normalidade. E estava o Ramalhantes e estavam todas as pessoas muito preocupadas, mesmo ali junto à Cister, a olhar para os bombeiros que estavam, porque queria, e era preciso, a todo custo, salvar e impedir que a química, onde havia substâncias radioativas, havia o perigo de facto de haver explosões e daquilo. E então terá sido talvez por isso que o incêndio se propagou tanto. E depois a estrutura, quando o incêndio, digamos, começou na jardineta, que ardeu toda, mas depois passou e andou à volta. No lado da botânica não aconteceu nada, é muito engraçado, senão os problemas da água que... Quanto ao professor, houve alguma consequência direta no trabalho que estava a desenvolver? Note, eu estava, portanto, estamos em 78. Em 78 eu estava a sair de um período extremamente improdutivo do ponto de vista científico, mas do ponto de vista universitário e académico, foi talvez o período mais importante da minha vida, que foi desde a Revolução até ao incêndio. E nós tivemos que sobreviver. E eu, durante por esse tempo, eu era de facto a pessoa oficialmente que estava no payroll, que era pago pela universidade, era o professor mais antigo, digamos, em serviço cá, porque havia dois professores que estavam, o professor Viveiros e o professor Pinto Lopes, que eram mais antigos. O professor Pinto Lopes era catedrático e o professor Viveiros era extraordinário, mas estavam em Moçambique ou em Angola e nós aqui tínhamos que nos governar, com muita dificuldade. E em 1977 acontece uma coisa extremamente importante e interessante, que começou o chamado, o numerus clausus, que é as pessoas que queriam entrar em medicina, em vez de entrar em 500, 400 e tal, 300, mais, só entrava um número 70 ou 80. E então, no ano anterior ao incêndio, eu e muitas outras pessoas tivemos que resolver um problema de dar aulas a mais de 600 alunos. Foi um dos cursos melhores que eu tive aqui. Talvez porque eram alunos que queriam ir para a medicina, uma grande parte deles com boas notas e gente motivada, e a dificuldade que havia e a instabilidade, o próprio incêndio depois ajudou. Há dezenas deles que são hoje professores catedráticos em várias universidades do país, eu penso que é mais de uma dezena, e são pessoas excepcionais, e alguns deles, como o João Freitas, que tem uma coleção, tem fotografias magníficas do pós-incêndio. O Rui Santos, que é outro catedrático do Algarve, também tem fotografias excelentes. Outra pessoa excelente que tem até um diário que está aí na net, um diário que ela foi fazendo nos dias após o incêndio, um diário relativamente pequenino, que é a Wanda Brotas, e que tem imensa informação, e é uma informação muito mais firme, muito mais sólida, porque a minha é metade da minha vida, quer dizer, eu tenho 86 anos, praticamente isto foi praticamente metade da minha vida, já lá vai, está muito longe, eu já pus uma pedra nisso. Professor, e como é que, agora falando no pós-incêndio, como é que foi a seguir? O que é que se recorda? Como é que a faculdade se ergueu? Há uma reunião, eu não sei talvez, mas isso as pessoas sabem, há uma reunião, uma chamada Assembleia Geral de Escola, que era o órgão máximo, de facto, os professores, os empregados, os alunos todos reuniram-se na aula magna
E há uma reunião que é presidida imagens muito bonitas, pelo Filipe Duarte Santos e pelo Pedro Miranda e o Fernando Barriga, e não consigo conhecer as outras pessoas. E eu não me lembro sequer de lá ter estado. É impossível que eu não tenha lá estado, mas eu não me lembro, de facto, não sou capaz de me lembrar. E foi uma reunião muito importante em que a escola, de facto, pensou, nós vamos continuar. Nós já víamos muito mal, e penso que nessa altura já havia, ou se não havia nessa altura, foi o incêndio que desencadeou uma parte do que era o futuro, umas instalações na 24 de Julho, que eram para o Ministério da Educação, as aulas, um andar ou dois, havia lá imensas aulas. E até uma das notas que a Wanda Brotas faz das aulas na 24 de Julho, era uma correria, porque acabava uma aula aqui em cima na Politécnica, às 4 e às 5 horas, às 4 acabava, e às 4h10 as pessoas tinham que estar lá em baixo para a aula do Catarino. Eu dava umas aulas quaisquer. E eram aulas onde as pessoas não cabiam, porque não iam todas às aulas, mas eram muitos, aqui ficavam para os corredores e tal. Mas eu e o professor Almassa, que já morreu, fizemos, porque a seguir ao incêndio havia uma tradição, tem que haver uma dispensa de exames, passagens administrativas para toda a gente e tal. E nós conseguimos, eu dei a impressão que fui eu, com a catorrice minha e ajudado pelo professor Almassa, conseguimos que ninguém da biologia teve passagem administrativa, toda a gente passou. Talvez que muita gente tenha abandonado, talvez que nós tenhamos facilitado alguma vida, alguma coisa, as vidas. O que é certo é que fizeram-se exames e nós tentámos, de facto, não abandalhar, não facilitar, porque havia eram as próprias famílias, não há condições, não há lugares e tal, o Estado vai decretar passagem administrativa, coisas que já em situações de crise a universidade pode fazer isso e tal. Felizmente não fizemos, foi uma grande vitória. Mas começou depois um longo período de se encontrar uma alternativa, e a alternativa era assim. Havia entre muita gente, e eu incluía-me talvez nesse grupo, a hipótese de se promover uma espécie de a Faculdade de Ciências deixava de ser a Faculdade de Ciências tão complicada, porque nós tínhamos a Biologia, tínhamos a Geologia, e pelo menos estas três, com outras coisas que se juntariam, podia-se ter feito aqui neste mesmo local uma faculdade de Biologia, uma faculdade só para estas áreas. Portanto, a Universidade de Ciências ia toda, porque tinha sido muito prejudicada, a Química, a Física, ficaram destruídos, tudo prejudicados, mas o nosso Jardim Botânico não foi nada ajeitado. Até os nossos laboratórios de botânica, só houve umas infiltrações de água e alguns problemas do pós-incêndio, e nós pensámos nisso. Mas houve uma pessoa cujo funeral foi ontem, que foi o professor Romariz, que morreu ontem, que foi ontem enterrado com 96 anos, 10 anos mais velho do que eu, 97 anos, com 10 anos mais velho do que eu, que um homem muito pés na terra, muito teimoso, muito clarividente e, sobretudo, capaz de levar uma coisa, tinha uma ideia, que conseguiu, acho que foi ele, conseguiu, juntamente com os serviços do próprio Ministério, que tinham um serviço de arquitetura e não sei o que mais, e fez-se o projeto do C2. Portanto, havia uns buracos enormes, onde no inverno se acumulava água, tinha havido uma tentativa de fazer lá uma grande instalação, mas aquilo era uma zona inundável, fizeram uma escavação para fazer cabos, aliás no C2, C1, C3 não há cabos nenhuns, porque quando chove um bocadinho a mais, tudo aquilo fica inundado, mesmo agora se houver uma cheia muito grande, aquilo não está livre, por isso não há laboratórios pesados, nem microscópios, nem nada está na parte de baixo, na parte do resto do chão, porque tudo aquilo pode chegar até à passarela, aquilo pode ficar tudo debaixo de água. Mas o Romariz conseguiu, de facto, com grande força, começar a pensar em fazer. Mas eu devo dizer que havia muitas pessoas que não tinham sido tão afetadas como isso.
E houve professores que se recusaram a ir lá para cima. Um deles, uma pessoa que tem lá uma estátua à entrada da reitoria, à entrada do C2, esse senhor, quer dizer, não queria sair daqui e não saiu. E havia à volta dele uma quantidade de pessoas que queriam continuar aqui e achavam que a faculdade vai lá para a frente, perde esta aura da Politécnica, porque de facto ainda hoje nós, se dissermos a um taxeiro, da Uber não, mas um taxeiro qualquer aí assim, pode é que ir para a Politécnica, toda a gente sabe onde é a Politécnica. E foi difícil porque o C1, acho que acabou primeiro, foi talvez o C2, já não sei, C1, C2, a Botânica ficou sempre no C2, e eu tinha tanto que fazer aqui assim, tinha doutorandos, tinha pessoas a funcionar, eu passei um bocadinho ao lado desses 7 anos que demorou até o incêndio e começarem a passagem lá para cima. E foi um bem para a faculdade, foi um bem para a escola toda. Quer dizer, se não fosse o incêndio, a Faculdade de Ciências hoje era uma escola menos importante. E sendo uma escola menos importante, não estava ligada à Universidade de Lisboa hoje, que é a maior universidade do país. E isso, é claro que a Politécnica nunca acabava, mas de facto isto era uma estrutura que tinha outras vocações, e não havia acessos, isto era uma coisa que estava aqui completamente, o jardim fazia parte desta estrutura, mas as pessoas não cabiam aqui, de facto era impossível, a ponto de nós sobrevivemos durante esses 7 anos muito mal, as pessoas andavam a correr para ou a 24 de Julho, ou então para a Travessa do Rosário, que era uma instalação aqui assim à saída desta zona já perto do Hotel Botânico e tal. E as pessoas e tal iam atrasando e tal. Havia aulas por tudo quanto era sítio. Havia aulas, por exemplo, no edifício da Botânica, no resto do chão foi transformado em aulas. Havia uma casa de hóspedes, e havia laboratórios, havia, sei lá, e tudo o que era canto, a gente fazia aulas de práticas, tudo era para aulas e tudo mais. Porque, felizmente, não se repôs mais a jardineta, porque o excesso de pessoas que estavam na jardineta e que deram origem ao incêndio, é estranho que nunca se conseguiu, foi arquivado, sem se saber como é que começou um incêndio destes, não é? Lisboa estava condenada a incêndio, estava já habituada, era normal. Tinha ardido a Avenida, tinha ardido a Igreja de São Domingos, tinha ardido tinha ardido, não sei se já tinha ardido ou se ardeu depois, mas acho que já tinha ardido o Teatro, portanto, Nacional, Dona Maria, Dona Maria II, o Teatro do Rocio, e tinha ardido o Socorro e tal. Este edifício aparentemente estava para arder. E 100 anos antes, o edifício anterior estava para arder. Estas janelas que nós temos aqui assim, curvas, todas estas janelas são completamente diferentes daquelas janelas todas de todo o edifício, porque aproveitaram as cantarias do edifício inicial e toda esta fachada, que aparentemente as pessoas nem sabem, mas quando a gente anda lá fora vê que as cantarias deste lado foi um aproveitamento que foi feito do que restou do incêndio de há 140 anos atrás, mais ou menos terá havido esse incêndio. Não é? Pinto Peixoto era um homem que tinha um grande saber, tinha um prestígio muito grande, um solteirão, inveterado, e que passava metade do tempo no MIT. O MIT é uma escola de grande prestígio, escrevia livros lá, era muito mais conhecido no meio académico do que cá, porque havia pequeninas invejas, tão portuguesa esta ideia, em todo lado, não é só cá em Portugal. E então ele era uma pessoa muito, digamos, um pouco espalhafatoso, mas era um poço de saber, e tratava os alunos que eram alunos dele, ficavam marcados,
porque ele tratava-os com com paternalismo, às vezes excessivo e tal, meu menino e tal, pois dava umas aulas belíssimas e tal. E era um homem que eu dava aulas às 8 horas, com muita frequência. Eu estava a dar as minhas aulas na Botânica, neste piso, mas exatamente no outro canto oposto, deste lado do jardim. Eu estava a dar as aulas às 8 horas, ele entrava, ia para o seu gabinete, passava aqui neste corredor, onde é a direção, e ele subia as escadas e ficava, eu só via a careca dele, ou o cabelo dele, assim, professor, suba, ouça-me e tal. E então tínhamos grandes conversas, os alunos, mas como é que é isso e tal. Mas eu tinha uma grande admiração por ele. Nós tínhamos uma empatia grande com ele, mas era um homem que tinha imenso poder, ele tinha um poder e tinha um saber, depois acabou na Academia de Ciências e tentou levar, mas tudo aquilo era um pouco, como é que dizer, era demasiado paternalista e ajudava muitas pessoas, mas ficava toda a vida, as pessoas, era padrinho dos padrinhos e dos filhos e dos netos, não sei o quê, de centenas de pessoas, não é? Mas, a certa altura, um dia, tinha cá havido o Papa há pouco tempo, eu passei em frente do C2 e vejo uma estátua, vamos carreira com uma estátua do Papa, eu parei o carro e fui ver, não era o Papa, era o Pinto Peixoto, mas eu tenho uma grande admiração por ele e uma saudade enorme do Pinto Peixoto, sobretudo pelas pessoas, pelo saber que ele fez, a maneira como ele às vezes transmitia saber ou empurrava as pessoas, mas, por exemplo, quando se dá o 25 de Abril, os 2 melhores alunos, ou 2 alunos extremamente importantes, que são os irmãos Miranda, as pessoas Mirandas, o Miranda cá de baixo, eu chamo-o cá de baixo do geofísico, e o Pedro, fizeram uma cabeça em água, quer dizer, moeram-me o juízo, porque eu era o presidente da direção, e quer dizer, naqueles dias de euforia da guerra do 25 de Abril e do que se foi a seguir ao 25 de Abril, mas foram pessoas que eram alunos ainda do Pinto Peixoto. E o Peixoto teve sempre com eles uma relação de uma tolerância e de um reconhecimento da capacidade deles. Mas eles eram tipos irrequietos, eram absolutamente difíceis, não é? Mas eu tenho hoje uma relação muito boa, com ambos, não é? E quando os encontro, eles sabem que eu tenho uma grande admiração por eles, não é? Muito bem, professor.